Olá, galerinha do sétimo ano, aqui é a professora Elizabeth Zanon com mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas do Brasil. Aqui nós temos duas imagens, uma foto de uma mulher Yanomami e também a imagem da casa do único sobrevivente de um povo indígena da Amazônia. E aí há cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas, ou seja, 0,4% da população do país é indígena. O governo brasileiro ele reconhece 690 territórios indígenas que abrangem mais de 13% do território brasileiro. Quase todas essas áreas se encontram na Amazônia. Mas, apesar de grande parte dos indígenas brasileiros viver fora da Amazônia, eles ocupam somente 1,5%, ou seja, 1,5% da área total do restante do país. Os primeiros povos a serem constatados pelos colonizadores europeus quando desembarcaram no Brasil em 1500 foram os que vivem na região sul da Mata Atlântica, como é o caso dos Guarani, dos Caigangues e também no interior e litoral do Nordeste, que são os Pataxós, Ranhan-Arreê e os Tupinambás. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena e enfrentando o roubo e a invasão de suas terras, a maioria dos povos indígenas lutaram e ainda lutam para manter a sua língua e seus costumes. Porém, a diversidade linguística e de costumes indígenas vem se perdendo ao longo do tempo devido à interferência do homem branco nas aldeias, nas tribos e nas regiões que são especificamente de indígenas. Aqui nós temos mais duas fotos. A de cima a gente tem a imagem de indígenas isolados na Amazônia e a segunda foto é uma família zoé que relaxa em uma rede feita de fibras de plantas. O povo mais numeroso hoje em dia dos indígenas é o Guarani, com uma população de 85 mil pessoas, só que hoje eles possuem poucas terras, então eles estão bem restritos na questão territorial. Durante os últimos 100 anos, uma enorme parte de suas terras foram roubadas e transformadas em vastas áreas de pasto e de plantação de soja e cana-de-açúcar. Muitas comunidades estão morando em reservas superlotadas e outras vivem sob lonas na beira das estradas. Então, o Guarani são uma etnia que estão perdendo seu território e eles estão a cada vez mais isolados dos seus costumes, tendo que sobreviver dentro dos costumes do homem branco. O povo indígena com maior território é o Yanomami, que vive relativamente isolado com uma população de quase 27 mil pessoas no Brasil e ocupa 9 milhões e 400 mil hectares ao norte da Amazônia. O maior povo amazônico no Brasil é os Ticuna, que soma 53 mil pessoas. O menor é composto por apenas um homem, que vive em um pequeno pedaço de floresta cercado por fazendas de gado e plantações de soja na Amazônia Ocidental, e ele recusa todas as tentativas de contato. Muitos povos amazônicos somam menos de 1.000 indígenas. E o povo Akuntsu, por exemplo, agora é composto por apenas 3 pessoas. E os povos Auá, por 450 pessoas. Os povos indígenas isolados, eles têm o seu lar dentro da principal floresta, que é a floresta amazônica. O Brasil, então, é o lar de mais povos indígenas isolados de qualquer outro planeta, devido à nossa floresta amazônica. Estima-se que mais de 100 povos isolados vivam na Amazônia brasileira. Alguns possuem centenas de pessoas e vivem em áreas remotas do estado do Acre e em territórios protegidos, como o Vale do Javari, na fronteira com o Peru. Outros são grupos menores e dispersos, sobreviventes de povos quase que inteiramente dizimados pelos impactos causados pela expansão da agricultura, pela extração da borracha, pelas doenças trazidas pelo homem branco e até mesmo pelos ataques genocidas. Muitos, como os nômades Kauaiá, que são algumas dezenas, estão fugindo de madeireiros e fazendeiros que invadem suas terras. Na imagem, a gente consegue ver uma morada dos Yanomamis, que são grandes casas comunais, as malocas, que eles vivem em comunidade. Aqui a gente tem a imagem do Auré e Aurá, que são os últimos sobreviventes de seu povo, que foi dizimado violentamente.
Auré já morreu em 2012 e agora Aurá é a última pessoa que fala a sua língua. A maioria vive completamente das florestas através de uma mistura de caça, coleta e pesca. Independente da sua etnia, o modo de vida deles é semelhante. Eles cultivam plantas que utilizam como alimentos e medicamentos e também usam a vegetação para construir casas e fazer objetos do cotidiano. Alimentos básicos como mandioca, batata doce, milho, banana e abacaxi são cultivados em roçados. Animais como queixadas, antas, macacos e aves, como o mutum, são caçados para a alimentação. Os matis usam zarabatanas com dardos envenenados para capturar a sua caça. A maioria deles usam arco e flecha e alguns também usam espingardas. Castanhas e frutas como o açaí e a pupunha são regularmente colhidas. O mel de abelhas também é extraído e serve de alimento. Aqui nós temos a armadilha feita pelos Inauê, que eles constroem barragens de madeira para pescarem. E o peixe ele é um dos alimentos mais importantes, principalmente para os indígenas da Amazônia. Muitos povos indígenas usam um veneno natural chamado timbó para atordoar e capturar esses peixes. E os Enauê, que não comem carne vermelha, eles são famosos pela construção dessas barragens, igual a da foto, que eles constroem todos os anos em pequenos rios para pegar esses peixes, defumar, e aí eles vão ter esse alimento guardado durante o restante do ano. Essa cerimônia Iaquiuá, ligada a essas barragens, foi reconhecida pela Unesco em 2011 como patrimônio imaterial do Brasil. Então, olha que interessante. A Unesco pegou esse ritual de pesca dessa etnia e transformou em patrimônio imaterial do Brasil. Aqui nós temos duas imagens mais recentes do índio já utilizando as tecnologias, a câmera digital, e de uma índia utilizando a máscara em períodos de pandemia. Os povos indígenas têm um inigualável conhecimento da fauna e da flora e desempenham um papel crucial na conservação da nossa biodiversidade. Aqui é uma fala de um índio, ele diz assim: você tem escolas, nós não temos, mas sabemos cuidar da floresta. Davi Copenaua Yanomami, que diz essa frase. Então, ele nos dá uma lição de que não adianta termos escola se não cuidarmos da floresta. Então, ele tenta mostrar que não podemos sermos superiores a eles porque estamos na escola. Eles também têm conhecimento. De acordo com estudos científicos, as terras indígenas são atualmente a mais importante barreira contra o desmatamento da Amazônia. Em alguns estados, como no Maranhão, as últimas áreas remanescentes de floresta se encontram apenas em territórios indígenas, como na terra dos Auá, mas estão sob enorme pressão de intrusos. O papel dos povos indígenas na conservação da rica biodiversidade das florestas brasileiras é vital. Se não fossem os indígenas, talvez as nossas florestas estariam bem piores. E aqui temos a outra frase do Davi Copenaua, onde ele diz: por que estás demorando tanto tempo para acreditar que, se ferirmos a natureza, ferimos a nós mesmos? Nós não estamos vendo o mundo de fora, nós não estamos separados disso. Então, uma frase para a gente refletir bem sobre essa questão da destruição do meio ambiente. Dia 19 de abril é a data de luta dos povos indígenas e dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, a gente pode comemorar essa data em dois momentos diferentes. O Dia do Índio, vamos dizer assim, no Brasil, 19 de abril, e 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Os Yanomami cultivam 500 plantas que utilizam como alimento, medicamento, na construção de casas e outras necessidades. Eles usam 9 espécies diferentes de plantas só como veneno para pegar peixe. Já os Tucano conhecem 137 variedades de mandioca. O guaraná, que é um fruto que dá origem à bebida onipresente no Brasil, todo mundo conhece a guaraná, tanto como em remédios, como bebidas, em alimentos, foi reconhecido pelos indígenas Satere Maué muito antes de ser comercializado. Eles torravam as sementes, trituravam, misturavam pó com água e bebiam antes de sair para a caça. O guaraná garantia que eles não sentissem fome
e terem energia o suficiente para realizar a caça. Muitos povos indígenas brasileiros, como os do Parque do Xingu, os Yanomamis e os Enauê-Nauê, vivem em malocas, que são grandes casas comunais que abrigam famílias extensas e onde eles amarram redes e dividem a comida em torno das lareiras familiares. O xamanismo e o mundo espiritual indígena. Eles têm conexões espirituais muito profundas com a terra, e isso se reflete em suas ricas histórias orais, na sua cosmologia e em seus mitos e também nos seus rituais. Alguns grupos usam plantas alucinógenas que os permitem viajar para outros mundos, se conectar com os espíritos e até mesmo curar doenças. Isto não é feito por diversão e são necessários anos de treinamento para conseguir a iniciação no uso delas. Os xamãs Yanomami, eles inalam iaquana ou ipó, que é um rapé alucinógeno para chamar seus espíritos xamânicos, que são chamados de chapiri. Os chapiri têm um papel crucial nas cerimônias de cura e durante o reaú, ou festa funeral, quando as comunidades se reúnem para consumir as cinzas de parentes falecidos. Então, eles fazem tipo um rapé com as cinzas dos seus mortos. Isso são da etnia Yanomami. Eu sou um xamã da floresta e eu trabalho com as forças da natureza e não com as forças do dinheiro ou das armas. O papel do xamã é realmente importante. Curar as pessoas doentes e estudar para conhecer o mundo. Então, aqui mais uma frase do Yanomami Davi Kopenawa. Então, eles levam muito a sério essa questão. Aqui algumas imagens desse ritual xamânico de cura. E os xamãs de povos como os Kaxinawá e os Axaninca bebem uma bebida feita a partir da videira cap durante as sessões de cura. Outros, como os Araueté e os Akantsu, fumam tabaco ou inalam o tabaco como um rapé. Alguns, como os Auá, não tomam estimulantes nem alucinógenos, mas eles entram em transe através do poder da dança rítmica e viajam para o Iuá, ou para a morada dos espíritos, onde se encontram as almas dos antepassados e os espíritos da floresta, os Karawara. Então, essa aqui é a religiosidade de algumas das etnias indígenas do nosso Brasil. E aí vem a atividade. Você irá escolher 2 destas 4 opções para responder. E eu também vou colocar essa atividade lá na sala de aula, na plataforma SAS. Então, você vai responder por lá e vai me enviar por lá também, para ficar mais prático. Vamos usar da praticidade. Então, você vai escolher um desses 4 temas. Aliás, você vai escolher 2 desses 4 temas e vai realizar a sua pesquisa, a sua atividade. Tema 1. Você vai organizar uma tabela dividindo os povos indígenas e caracterizando-os. De um lado da sua tabela, você vai colocar os que fazem parte do tronco linguístico tupi e do outro lado os que fazem parte dos macro-G. E aí você vai colocar as características do grupo tupi e do grupo macro-G. A segunda opção, você vai escolher uma etnia específica da língua tupi e vai realizar uma pesquisa sobre a religião e a cultura deste povo. Ou seja, tu vai escolher só um povo tupi para fazer essa pesquisa. A terceira opção, produzir um quadro comparativo retratando a visão europeizada do indígena, como eles realmente são, em relação ao canibalismo. Então, você vai comparar como é que os europeus viam os indígenas nessa questão canibalista e como é que realmente eles são. Se eles realmente praticam o canibalismo, se eles são cruéis, como os europeus contavam. E a opção 4, você vai fazer uma pesquisa e vai identificar quais povos indígenas pertenciam ao território do Piauí. E depois você vai fazer uma crítica sobre a atual situação desse indígena piauiense. Por que eu coloquei entre aspas? Porque pode ser que na sua pesquisa você descubra que o Piauí não tem mais indígenas. E aí você vai me dizer qual a sua opinião sobre isso. Então, dessas 4 informações, você vai escolher 2 para fazer a sua atividade. Então, leia o material que está no seu livro didático, a videoaulas na plataforma SAS, pode pesquisar em outras fontes, no Google, onde você quiser, ou outros livros, e aí você vai escolher 2 opções dessas para realizar a sua atividade. Qualquer coisa, dúvidas no plantão.